O Templo de Salomão. Parte 23. No vídeo anterior, o fundamento dos apóstolos e profetas, vimos que a igreja está edificada sobre um alicerce eterno, Cristo, a pedra angular, e, sobre ele, os apóstolos e profetas como fundamentos doutrinários e ministeriais. Aprendemos que, assim como as pedras do Templo de Salomão eram lavradas e preparadas nas pedreiras antes de serem colocadas em seu lugar exato, também nós somos chamados de pedras vivas, trabalhadas pelo Espírito Santo para compor a casa espiritual de Deus. Vimos ainda que essas pedras não se ajustam sozinhas, elas são moldadas, medidas e posicionadas conforme o propósito divino. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, avançando na edificação espiritual do templo. Vamos ao conteúdo. Pedras recobertas com prata. De acordo com 1 Crônicas 29, verso 4, as paredes do templo eram revestidas com prata. O pensamento aqui é revestir as paredes de pedra com prata. Um total de 7.000 talentos de prata refinada foram utilizados com este propósito. Vejamos um comparativo do total de ouro e de prata usado no templo. As Escrituras dizem que havia prata em abundância nos dias de Salomão, e que ela não era, portanto, valorizada. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano, não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, de 3 em 3 anos, voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim, ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei, em Jerusalém. Fez o rei que, em Jerusalém, houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. 1 Reis 10 do verso 21 ao 27. E, 2 Crônicas 1 verso 15. Onde foi utilizada esta prata? Utensílios e instrumentos de prata. Candelabro de prata. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. 1 Crônicas 28 verso 15. Mesas de prata. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata. 1 Crônicas 28 verso 16. Taças de prata, martigos de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. 1 Crônicas 28 verso 17. Revestimento de prata, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. 1 Crônicas 29 verso 4. Revestimento ou reboco de prata para as paredes do templo. Observação. Onde todo este vasto montante de prata seria utilizado, além de no revestimento das paredes de pedra, pois não havia nada de prata no templo, pois tudo no lugar santo e no santíssimo lugar era de ouro. Mesmo após a edificação ter terminado, a prata não tinha sido utilizada totalmente e o restante dela foi colocado nos tesouros da casa do Senhor. Assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis 7 verso 51. 2 Crônicas 5 verso 1. Significados da prata nas Escrituras.
A prata fala da redenção, o dinheiro da expiação, o resgate, o preço de uma alma. José foi vendido por 20 moedas de prata pelos seus irmãos. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Gênesis 37 verso 28. Sansão foi vendido pelos seus irmãos por 13 quilos de prata. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada 1.100 siclos de prata. Juízes 16 verso 5. Qual disse a sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, e eu o tomei. Então, lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que, agora, eu te devolvo. Juízes 17 versos 2 e 3. Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Mateus 26 verso 15. Os israelitas somente podiam ser contados entre os redimidos, se eles trouxessem meio ciclo de prata, o preço do resgate, o preço de uma alma, ao santuário. Êxodo 30 do verso 11 ao 16. Davi comprou a eira de Araúna por 50 siclos de prata. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. 2 Samuel 24 verso 24. O primeiro mandamento do Senhor pela expiação da alma foi a prata. O mandamento final do Senhor para a expiação da alma é o sangue. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17 verso 11. Sem dúvida, muito da prata levada a Salomão veio do recenseamento dos filhos de Israel e do dinheiro do resgate. A prata representa os milhares de israelitas redimidos. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Êxodo 30 verso 12. Então, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Jó 33 verso 24. O apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1 versos 18 e 19. O apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6 versos 19 e 20. Deus vê nosso Salvador, e então Ele nos vê, aceitos no amado. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1 verso 6. Tudo que era pedra em nossa natureza foi recoberto de prata, da mesma forma, tudo que somos por natureza é recoberto pela redenção de Cristo. As pedras revestidas de prata fala dos crentes revestidos com a redenção de Cristo, comprados nas pedreiras do pecado e desta terra imunda, ajustados pelo padrão e medidas divino, pela palavra de Deus, e recebendo um lugar na casa do Senhor. As paredes cobertas com tábuas. Um estudo a respeito de 1 Reis 6 verso 9, e 14 ao 18 nos mostra que as pedras revestidas com a prata foram em seguida revestidas com tábuas de cedro. Não havia nenhuma pedra aparente. As paredes e o teto da casa eram cobertos de madeira. As principais vigas e tábuas eram de madeira de cedro. O piso e o telhado foram revestidos com madeira de cipreste. As paredes com madeira de cedro.
Ao compararmos 1 Reis 6 do verso 14 ao 16 com 2 Crônicas 3 verso 5, vemos que as principais vigas do assoalho eram de cedro, as vigas do telhado, no entanto, eram de madeira de cipreste. Estas madeiras vieram de árvores provenientes de Irão, rei de Tiro, em troca de mercadorias enviadas pelo rei Salomão. 1 Reis 5 do verso 1 ao 10 e 2 Crônicas 2, do verso 1 ao 16. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.